A paz do Senhor Jesus Cristo, a todas as minhas irmãs e irmãos que irão ouvir este áudio, para a glória de Deus. Irmãs, eu estava meditando na palavra do Senhor já há alguns dias, nesta palavra que o Senhor Jesus falou em João, capítulo 6, versículo 4, que diz, Jesus dizia: não há profeta sem honra serão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus está nos falando aqui algo muito real, que acontece até hoje. Jesus não foi honrado na sua terra, que era Nazaré, onde ele viveu. Ele não foi honrado no meio da sua família, dos seus irmãos, de todo aquele povo que conheceu Jesus. Ele não foi honrado lá. As pessoas não davam crédito para o que ele falava, para o que ele ensinava. E não é diferente nos dias de hoje, nós que somos profetas do Senhor, somos profetas de Deus na nossa casa, porque todos os que falam, que pregam a palavra de Deus, não precisa ser lá na igreja, no altar, falar na família, para os filhos, para os parentes, para os amigos, está falando a palavra de Deus, ensinando, é um profeta do Senhor. Aí então Jesus diz, que o profeta ele é honrado fora da sua terra, fora da sua casa. As pessoas honram, as pessoas elogiam, mas interessante que dentro da sua casa, no meio dos seus parentes, a pessoa não é honrada, ela não é respeitada naquilo que ela fala. Digamos, a gente que serve a Deus, Nós que seguimos a sã doutrina, os costumes bíblicos, não temos vaidade, nós mulheres não usamos calça, não pintamos, cortamos nossos cabelos, não usamos maquiagem, joias, não andamos com a moda do mundo, estamos servindo a Deus, por dentro e por fora, porque nós não podemos só servir a Deus interiormente, tem que ter a doutrina do corpo, A doutrina do corpo é essa doutrina fora. Isso é a doutrina do corpo e a doutrina do espírito que é dentro. As duas coisas estão juntas, se complementam para a salvação. Então a gente fala para os nossos filhos, para nossas filhas: não faça isso, não use essa roupa, não pinte sua unha, não ande com essas, muitas vezes com companhias, não fique vendo isso no celular. A gente está sempre orientando, aconselhando, pregando a palavra. E a gente não é honrado, não é escutado, As pessoas fazem pouco caso. Quantos filhos que a sua mãe é uma profeta, seu pai é um profeta de Deus, tem ensinado, tem levado para a casa de Deus, tem ensinado, tem aconselhado, e os filhos não escutam, não dão valor para os conselhos, não honram seus pais, não reconhecem a autoridade de Deus na vida deles, na vida do pastor, na vida de alguém que seja de Deus, que está do seu lado, não dá crédito, não dá honra, não dá ouvido, até zomba, até faz brincadeirinhas. Quantos que não deram a honra, o respeito para os profetas de Deus, ou estão hoje lá no cemitério, morreram, desceram ao inferno, ou estão aí jogados no mundo, no pecado, na doença, nos problemas familiares, às vezes divorciado várias vezes, filhos rebeldes, filhos que dão problema, porque não honraram os profetas de Deus, quando Deus avisou através da boca dos seus. E a gente vê quando alguém está andando errado,
está fazendo errado através da atitude, do comportamento. E a gente vai falar, ó, talvez está acontecendo isso porque você está na vaidade, porque você está pintando seu cabelo, porque você está pintando a sua unha, porque você está cheio de piercing, porque você está vendo coisas erradas, você está assistindo filme, você está assistindo novela, você está na mentira, você está falando mal de alguém, você está brigando dentro de casa, você fala e a pessoa diz que não, que não é isso, que isso é exagero, isso é fanatismo. Olha, essas pessoas, elas não têm, o discernimento espiritual, a visão espiritual. Então elas já estão com a vida assim, cheia de problema, uma vida, como a gente diz, uma vida que vai empurrando com a barriga. E a pessoa, ela não tem humildade para reconhecer que realmente ela está errada e que ela precisa escutar aquele conselho que vem da parte do Senhor. Por isso eu digo, sempre eu falo isso, o Espírito Santo trabalhou isso em mim, que tem gente que só vive na prova, no sofrimento, porque está colhendo o que plantou, está colhendo o que semeou. Porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus, não é que a gente viva sofrendo, que a gente viva na prova, que a gente viva na miséria, não. Jesus veio nos trazer uma vida abundante, é o desejo dele que nós tenhamos prosperidade, que nós tenhamos, uma vida abençoada aqui na terra, para a gente abençoar outras pessoas, que a gente tenha um casamento feliz, que a gente tenha os nossos filhos felizes, que tenhamos uma boa profissão, um bom trabalho, uma boa casa, um bom carro, e com isso a gente possa abençoar outras pessoas. Mas tem pessoas que só vivem no sofrimento, na prova. Por quê? Por que tem um casamento infeliz hoje? Porque sofre no casamento. Porque fez uma escolha errada lá na sua juventude. Hoje está colhendo essa atitude errada. Porque não colocou Jesus na frente, não pediu direcionamento, não fez prova com Deus. Muitas vezes alguém falou, alertou o profeta de Deus, mas não deu crédito, não deu ouvido. Hoje está sofrendo por causa disso. Aí vai ter que levar a sua cruz. Com os filhos, quando era para ensinar os filhos, quando eram pequenos, ensinar a doutrina, a disciplina do Senhor, não fez. Deixou os filhos de qualquer maneira, não ensinou, não corrigiu, não levou para a casa de Deus, não leu a palavra de Deus, não aconselhou. Hoje estão sofrendo com os filhos, não deu amor para os filhos. E tem muitos filhos, tem muitos casos, tem casos que os filhos não tiveram amor, não tiveram ensino, como tem aqueles que tiveram tudo isso, e também não dão trabalho para os pais, Mas eu penso que cada um de nós fizer a nossa parte, a gente está bem com o Senhor Jesus, a gente está limpo diante dele, diante do Senhor. Será mais fácil para o Senhor resolver o nosso problema. Será um caminho mais curto para o Senhor resolver para nós. Será as coisas vão se resolver de uma maneira mais fácil, mas quando as coisas são mais difíceis, é um caminho mais longo, leva muito mais tempo para consertar as coisas. Então a gente vê que essa geração está cada vez pior. Não é só jovens não, os adultos, pessoas até velhas, de cabelo branco. Eles não estão dando honra para os conselhos, para os profetas de Deus, que Deus está usando para pregar a verdade, tá? Ensinando para se separar do mundo, para se santificar. Eles dão risada, chamam a gente de santarrão, santarrona, fanáticos. Mas a palavra do Senhor diz para nós buscar a santidade, buscar ser santo, porque o Senhor é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. O céu, os anjos nos conhecem pelos santos, eles chamam nós de santos na terra. Então esse negócio que se diz, que a gente, quando quer servir a Deus realmente de verdade, separado do mundo, a gente é taxado como santo. Sabe? Isso é coisa de Satanás, que fica zombando, zombando
dizendo que a gente quer ser demais, que a gente quer ser melhor que os outros. Não. Só porque a gente quer ter realmente uma vida que agrada ao Senhor, como a Bíblia ensina. Porque desde que a gente lê a Bíblia do começo até Apocalipse, manda nós nos purificar, nos santificar, nos limpar do mundo. Não tem como nós servir a Deus e servir Satanás, comer na mesa do Senhor Jesus e comer na mesa de Satanás. Não tem como. O Senhor quer realmente um povo separado, porque tudo que foi criado neste mundo, que foi feito depois da criação de Deus, as coisas que foram inventadas para destruir o ser humano, as bebidas alcoólicas, as drogas, os cigarros, as comidas que adoecem, foi tudo criação de Satanás. Porque Deus criou tudo in natura, tudo que vem da terra. O Senhor falou assim, né, que a terra produz abundância. Não foi na indústria, foi na terra, produza em abundância. E nessa criação de Deus, Deus criou de tudo quanto é a erva. E tem erva que não é para o homem tocar. Como tem coisas lá na mata, plantas lá na mata que não é para ser tocada, é para estar lá. Mas tem veneno. Se você tocar ou ingerir ela, você vai morrer, porque tem toxinas. Aí tem gente que fala assim, mas a maconha foi Deus que fez para o homem. Não, foi uma planta que não foi para o homem consumir, porque faz mal. Mas o diabo deu a ideia para os homens pegar a maconha, secar a folha e fazer um cigarro para fumar. Foi Satanás que criou em cima daquilo que já Deus tinha feito. Como eles pegam com tantas outras plantas, tiram as toxinas para o mal. Tem para o bem e para o mal. Tudo que o diabo fez para destruir as pessoas, para que as pessoas se autodestruam. Então nós temos que atentar para a palavra do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, pois já é o último tempo nessa terra para nós. Não vamos ficar cocheando em dois pensamentos, ficar esperando para amanhã, para eu consertar a minha vida, para eu me reconciliar com minha família, com meu esposo, com quer que seja, para me abandonar aquele pecado de estimação. Faça isso hoje com uma oração sincera diante do Senhor. Porque a nossa salvação não pode esperar, nós temos que estar limpo, nós não sabemos quando vamos morrer. Não tem a data. A nossa morte é iminente. Não sabemos nem o dia nem a hora, a não ser que a pessoa tenha uma enfermidade dada pelo médico que vai morrer. Aí a pessoa já sabe que ela tem que se preparar naquele momento, que eu acho bom, porque uma enfermidade sempre prepara uma pessoa para a eternidade, do que uma morte súbita que não avisa. Essa é a pior tipo de morte, porque a pessoa não tem como se preparar. É algo fatal, é algo imediato, a mente já é apagada, você não pode mais orar, você não pode mais clamar a Deus. Então nós temos que estar preparados para todo momento da nossa vida. Se nós estamos vivos porque Deus permite que o nosso coração fique batendo, mas quando o Senhor permitir que não bata mais, a gente morre. E para onde vai nossa alma? É isso que nós temos que nos preocupar. Quando Pedro estava falando no discurso dele, já naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, ele diz, geração perversa. Se naquele tempo, há 2000 anos atrás, que não tinha a tecnologia que tem hoje, mundo aberto por pecado, era perversa, imagina hoje, o que a gente pode classificar como perverso? Passou muito além da perversidade desse mundo. E vai ficar cada vez pior. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir, a Bíblia tem que se cumprir. Então dê ouvido às pessoas que estão à sua volta, que estão falando das coisas de Deus, da sã doutrina para você. Que está te corrigindo, te ensinando. Aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquela tia, aquele parente, aquele vizinho, que está falando para você, deixa isso, abandona isso. Larga esse namoro,
pecaminoso. Larga esse cigarro, larga essa bebida, larga essa prostituição, larga essa roupa curta. Coloca uma saia, um vestido decente, tampa teu corpo, tampa tua nudez. Não deixa a mostra, não seja objeto de lascívia, de cobiça dos homens. Se conserte. Você sabe a área da sua vida que você deve consertar. Você se conhece. Você sabe qual é o seu pecado. Porque Deus, Ele não vai mandar. Quando Deus tem profeta dentro de casa, né? Quando Deus tem um profeta dentro de casa, Deus não vai mandar de fora. A maioria das vezes Deus não manda de fora. Deus usa os que tem dentro. Agora, quando não tem profeta dentro de casa, que ninguém serve a Deus, Deus manda de fora profeta, quando Deus quer falar com a pessoa, quer consertar ela. Agora, quando tem o profeta dentro de casa e não dá ouvido para o profeta, não há o que se fazer. Não há. Porque a pessoa não dá voz ao Espírito Santo, que está ali do lado da pessoa. Como é que vai dar voz para Deus que é invisível? Que a gente não vê? Então as pessoas têm que passar a acreditar, confiar nas pessoas de Deus. Porque se a gente fala porque a gente ama, porque a gente quer ver aquela pessoa no céu, porque a gente quer ver aquela pessoa prosperando, a gente quer ver aquela pessoa feliz, aquela pessoa com saúde, aquela pessoa feliz na família, com os filhos. A gente quer ver aquela pessoa se levantando, porque o Senhor, Ele tira do fundo do poço, Ele dá uma nova chance, Ele faz a pessoa dar a volta por cima, não importa qual seja o problema, a dificuldade. O Senhor é especialista nessas áreas, mas a pessoa tem que dar lugar para Deus. Se não der lugar para o Espírito Santo, não há o que Deus possa fazer. Porque o Senhor não invade, o Senhor não obriga ninguém, Ele quer tudo voluntário. Tudo voluntário, que a pessoa se disponha, que a pessoa tome atitude para buscá-lo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Então, dê ouvido aos profetas que está no seu lado, dentro da sua casa, na sua família. Escute eles para que Deus abençoe a sua vida e te traga libertação. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus a cada um.